A livraria Casa Aberta, também conhecida como um dos mais antigos sebos do estado, vai fechar. Instalada em um prédio tombado pelo Patrimônio Histórico de Itajaí, o espaço foi palco de diversos eventos culturais por mais de 25 anos. Quem ainda não conhece a livraria tem até 20 de abril para pesquisar o acervo com mais de 22 mil peças, que estão inclusive em promoção especial para o encerramento das atividades. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Oi, boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Se você quiser participar do nosso programa, é através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e também não esquece de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí, gente. Bom, para contar um pouco mais sobre a história da Casa Aberta, nós estamos aqui com o historiador, professor José Roberto Severino, que é o proprietário da livraria. O professor Beto Severino, como é conhecido também, já foi professor aqui nos cursos de História, Jornalismo, mais algum professor bem-vindo. Publicidade e propaganda. Ah, publicidade e propaganda. Exatamente, estava que na legal. lista lá, fundante do curso. Muito bom. Que bacana te ver por aqui. Convite. Que a gente sabe que você não mora mais aqui na região, Infelizmente. né? Mas que triste que a gente soube que a Casa Aberta está fechando, né? Exatamente. Então, a Casa Aberta é uma espécie de símbolo da resistência cultural aqui de Itajaí. E, enfim, tem toda uma história. Por que vai fechar, Beto? O problema principal é a distância, né? Eu e minha companheira, Ivana, estamos em Salvador já há 8 anos, desde quando eu fiz concurso lá para a Universidade Federal da Bahia. E por conta disso, então, a distância dificulta bastante a administração. Uma outra coisa é um contexto mais amplo, assim, que não é nosso especificamente. É o que tem acontecido com muitas livrarias de porta aberta, dessas que voltadas para a rua. Há uma tendência aos shopping centers, esses ambientes mais fechados. E também as livrarias de blockbuster, né? Essas que são corporações que conseguem fazer promoções. Então, é uma competição muito desigual, né? Então, assim como uma pequena padaria perde para o supermercado, né, e para os shoppings, a livraria está na mesma proporção para essas grandes cadeias de livros que tratam o livro de uma outra forma, né? Então, tem uma questão que é conjuntural. E uma terceira coisa há uma migração de leitores também para a internet, né, via universo digital. Então, são vários fatores que estão levando essa decisão de fechar a livraria, mas sem fechar as outras coisas e os projetos vinculados a ela. Um deles é a editora, que é a editora Casa Aberta. Então, ela vai continuar existindo. A Casa Tombada, que tu citaste, né? Casa Conder, é um orgulho nosso, assim, estar dentro desse espaço. Uma casa centenária, importante. E a gente vai continuar lá enquanto editora, né? Saímos da condição de loja de livros, livraria, para fábrica de livros. A gente vai continuar fazendo isso. Bacana. E, professor, como que foi a reação dos clientes que acompanharam a Casa Aberta nesses 25 anos? Como eles reagiram ao anúncio? É surpreendente, assim, a reação. Porque no dia que saiu no jornal, no diarinho da cidade, né? No mesmo dia, na verdade, começaram a aparecer pessoas, então, perguntando se era verdade, pessoas tristes, chocadas, preocupadas. Assim, a reação foi muito interessante. Eu não esperava, na verdade. Quer dizer, emocionalmente sim, afetivamente sim. Sabe como a casa é importante para os amigos, né? Mas pessoas assim que eu não imaginava que tivessem tanto apego com a casa. Porque se a casa tem esse tempo todo, são 26 anos que a gente faz agora em maio. Então imagine, uma criança de 5 anos, 6 anos, estava se alfabetizando, e esse tipo de caso é muito comum. Ou um pré-adolescente que estava iniciando na literatura, ou colecionador de quadrinhos, ou buscando músicas, pessoas que tinham interesse, porque nós trabalhamos muito tempo com o velho bolachão, né, o disco de vinil. Então tem assim, várias gerações, uma geração, mas muitas perspectivas de vida na coleção, na literatura, na arte, na poesia. Então, pessoas tocadas por esse contato com a casa. Então, houve já diversas manifestações de gente muito diferente. Colecionadores de selo, por exemplo. A gente tinha um clube de filatelia, moedas, numismática, né? Inclusive, um professor nosso aqui que faleceu, que é o professor Félix, né, era um dos incentivadores da filatelia e da numismática lá na Casa Aberta. Então, assim,
do dia que foi anunciado, eu cheguei aqui de viagem agora, né, segunda-feira. Já aconteceram muitas coisas e muita gente foi nos procurar para prestar solidariedade, para ver o que ia acontecer, se a gente ia fazer alguma coisa para salvar a casa. Pois é, que legal. É um público bastante fiel, né? Exatamente. Gera essas emoções mesmo. Agora, Beto, você podia contar um pouquinho, né, como historiador e como proprietário, né, como é que aconteceu a Casa Aberta? Qual era a proposta? Conta um pouquinho a história da casa. Certo. Eu sou nascido em Itajaí, né? Eu sou um itajaiense. E nasci numa cidade que já teve livrarias, quando eu era criança, e que depois fecharam. Então, nós tínhamos uma livraria universitária, que ficava na rua Hercílio Luz, tínhamos o Edir, que era um livreiro especializado mais no direito, nos livros didáticos. Mas essas livrarias, ou lá no início do século, tínhamos livrarias, inclusive eu já mexi em acervos que trazem esses carimbos dessas livrarias antigas. Mas quando eu me tornei adulto, né, eu saí para estudar e voltei para Itajaí, continuei meus estudos aqui, não havia mais uma livraria em Itajaí que fosse digna desse nome, no sentido de relacionada às coisas das letras, né, no sentido amplo. Né, uma livraria que tivesse disponível tudo aquilo que você precisa. É difícil ter uma livraria assim, mas nós não tínhamos nenhuma que atendesse essa perspectiva. Então, eu e uma colega, que era professora aqui, professora Irecê Beltrão, pensamos em abrir uma livraria alternativa. Então, nós começamos a juntar acervos de colegas que, sabe aquela limpeza que você faz no final do ano? Então, muita gente vai... os consumidores de livros têm que fazer isso. Você chega no final do ano, faz uma limpeza. Então, nós pedimos essa limpeza antecipada para as pessoas, mais ou menos no mês de março, e abrimos, então, no mês de maio de 1991, uma livraria que tinha um acervo de vários colegas. A gente tinha um caderno, uma ficha, essas pessoas tinham crédito para depois levar outras coisas. Contatamos algumas editoras alternativas, como a Estação Liberdade, como as editoras de São Paulo que trabalhavam do Plínio Coelho, Plínio Augusto Coelho, que é um anarquista assim, teórico, né, inclusive um tradutor importante dos textos em francês e italiano, que são os dois lugares onde o pensamento libertário se desenvolveu muito, né? Enrico Malatesta, Bakunin, né? E assim por Cioran, né? Vários pensadores foram traduzidos por ele. E nós trouxemos esse material para cá, para dentro da livraria. E abrimos aqui na Joca Brandão, pertinho da Univale, com o intuito de ser um lugar alternativo, esse espaço alternativo. E imediatamente funcionou assim. Então, cada vez que nós trazíamos, aí pelos trabalhos da universidade, algum professor que viesse dar uma palestra, o Juremi Machado estava aqui, aí ia lá na Casa Aberta dar uma palestra, Roberto Freire estava aqui, o psicanalista, por favor. Certo. Ia rapidamente lá aí tinha uma palestra depois na livraria. E assim por diante, as pessoas, quando passavam por aqui, para lançar algum livro, a Casa Aberta acabava sendo esse lugar de encontro. As especializações, a Univale sempre teve um protagonismo importante nos cursos de especialização e trazendo professores da USP, Unicamp, o URGS, o FRJ, mas principalmente o eixo ou São Paulo ou o eixo Rio Grande do Sul, que vinha muita gente para cá, e acabava também nós levando esses professores para conversarem lá, lançarem os seus livros. Então isso virou um costume. Esse costume ele se manteve ao longo do tempo. Quando nós saímos dessa casinha, que ficava aqui na Joca Brandão, nós passamos por um outro espaço provisório e depois por um lugar lá na Lauro Miller, que era um antigo posto de gasolina. Aí lá se consolidou uma outra coisa na livraria, que era um sonho antigo meu, que tinha morado em Porto Alegre, que eu era muito impressionado com as coisas de Porto Alegre, com a influência uruguaia e argentina das feiras de rua, dos briques, como eles chamam lá. Né? E aí nós começamos a realizar um brique, que acontecia aos sábados. Ele acontecia o sábado o dia inteiro, sábado de manhã e até à noite, um sábado por mês. E colocamos um pequeno palco, então bandas, né, de rock, bandas de som alternativo, então Casa de Orates, que é uma banda muito legal aqui, tá, já começou tocando lá, né, a On The Rocks, né, e vários músicos que hoje estão aí na cena musical,
a própria Bárbara, que tem um programa aqui, o Goy, né, o William Goy, que é baterista, professor de bateria hoje. Então, assim, esse grupo de artistas, teatro, né, então o Povo Teatro fazia espetáculos de bolso lá, ou espetáculos menores, pessoal do hip hop, o artesanato, a economia solidária, né? Então, na verdade, o BRIC começou a dar uma dinâmica para casa. Essa dinâmica, ela também aproximou outras possibilidades. Então, o colecionismo, que era uma coisa que já existia, continuou. Essas feiras traziam os vendedores de vários lugares, mas também colecionadores novos, desde selos, moedas, gibis, quadrinhos, passando também pelos discos, né? E o colecionismo de livros, porque há também quem não seja só leitor, né? Tem esse apreço de colecionador. Sim. Então, nesse período da Casa Aberta, que acontecia nesse posto de gasolina, quer dizer, um antigo posto de gasolina que tinha um toldo, tinha toda uma história muito boa, que dava para ocupar a rua, né? Certo. Ele durou até 2004. Aí, de 2004 para frente, nós fomos para a Casa Conder. Então, uma pessoa muito próxima da gente, um parente, cedeu esse espaço para que nós fizéssemos lá, então, a Casa Aberta, dando uma espécie de salto, que era continuar fazendo os eventos culturais, continuar lançando livros, mas aprofundar o trabalho nosso de fazer livros também. Que era uma coisa... editora, então, ganhou força ali. Ganhou força. Na Casa Conder, a editora ganhou muita força. Que bacana. Então, a livraria realmente era um verdadeiro espaço cultural, né, para os moradores aqui de Itajaí. Atualmente, qual é o número do acervo de vocês? Quantos exemplares, contando livros, os discos que vocês vendem, atualmente são... quanto é o tamanho do material de vocês? Então, no final do ano passado, quando nós decidimos, porque fechar uma livraria exige um planejamento, é um espaço muito grande. Então, nós tínhamos um acervo de livros de perto de 45 mil livros. E o acervo de vinil era perto de 8 mil, 9 mil, uma coisa assim, porque tinha um conjunto de discos que não estava completamente contabilizado, mas era perto disso aí, mais de 8 mil. Que gêneros musicais, falando dos discos, mas você falou um pouquinho já dos livros, né? Então, os discos, é interessante, porque o vinil, ele passa a ter um papel importante na história da música no século XX, que ele próprio vai definir os gêneros, né? Então, muitos gêneros que a gente conhece hoje foram moldados pela indústria fonográfica, né? Então, o samba, por exemplo, é isso, né? Esse samba que a gente ouve, que é a música de 3 minutos, etc. Então, o disco conformou a música. Então, concordando contigo, quais são os gêneros, então? A música popular brasileira, de maneira geral, é muito requisitada. E aí eu não faço muita distinção quando eu falo música popular brasileira, assim, o sertanejo, por exemplo, está dentro da música brasileira, né? Então eu não faço aquela seleção que coloca o Milton Nascimento, Caetano Veloso e o outro. Não, é música brasileira. Okay. Então, a música brasileira, o rock and roll, o rock é muita coisa também, porque daí tem desde o punk rock até o heavy metal, thrash metal, death metal. Então, o universo musical, esse pop rock também, muito importante. A música erudita tem um lugar muito importante na produção de vinis, porque gravadoras como a Deutsche Grammophon, por exemplo, ela conseguiu criar um padrão de gravações importante, recuperando partituras antigas. Então, a gente tem esses acervos que são públicos completamente diferentes. O público da música erudita, ele é um público que também compra partitura, que, quer dizer, era, né? Porque isso mudou muito. Né? Então, você tinha um cenário que era muito marcado pelos estudos. Né? E isso acontecia também um pouco dentro da música popular brasileira, das pessoas que estudam. O gênero jazz e da música instrumental também é importante, né? A gente tem que fazer um intervalo, mas antes você podia, então, dar um reforço. É verdade, então, até dia 20, a Casa Aberta continua lá com um acervo enorme que tem uma promoção, tem uma promoção. Verdade? E era isso que eu não terminei de falar, que assim, tínhamos 45 mil e fizemos uma promoção de 50% de desconto nos livros. Estamos com um acervo de 22 mil agora. Uau. Ou seja, houve aí uma redução do acervo de livros. E aí continua essa promoção, Continua então. Até o dia 20. Até o dia 20 ainda dá tempo, então, se você ainda não conhece a Casa Aberta, vai lá, pelo menos para marcar aí sua presença histórica nesse lugar. E quem sabe também levar uma peça, né? Que com certeza. Pode ser interessante. Mas depois do intervalo a gente volta a conversar com o professor José Roberto Severino sobre a Casa Aberta.
Estamos de volta com o Viva Voz, que hoje recebe o professor Beto Severino, historiador e professor também da Universidade Federal da Bahia e também proprietário da livraria Casa Aberta, que hoje está contando um pouquinho sobre essa história do fim de uma das maiores livrarias históricas aqui da cidade, né? É meio triste isso, né, Beto? Mas, Isso. enfim, ao mesmo tempo a história é tão marcante, né? Que eu queria que você comentasse um pouco sobre um dos métodos adotados na Casa Aberta, que é o sistema de troca, né? Que era uma coisa que chamava muita atenção. Como é que funcionava isso? Então, isso faz parte até do conceito da casa. Quando ela começou, como eu estava dizendo, assim, eram livros de colegas, né? Então, as pessoas deixavam os livros lá, nós tínhamos uma ficha e uma equivalência para que o acervo crescesse e, ao mesmo tempo, não envolvesse dinheiro, né, no negócio. Então, nós tínhamos uma regra de equivalência, em geral, 2 livros por um livro, né, mantendo essa lógica. E as pessoas, né, mais ou menos o mesmo valor. E isso, quando abrimos, ele se tornou uma dinâmica de trabalho nossa, né? Que para muita gente assustava, assim, mas pô, você não faz questão de... Não, claro, se a pessoa comprar o livro, mas o bom da troca do livro é que, primeiro, você tira de casa um acervo que está inoperante, você não está mais lendo, ou não quer mais, mudou de opinião, né? E leva para lá. E traz livros para casa. Esse escambo, né, que o conceito está aí colocado, uma economia solidária também, podemos pensar assim, ela contribuiu muito para que o acervo da casa se multiplicasse. Então, esse acervo gigante que nós tínhamos era muito derivado dessa lógica da troca. Essa lógica da troca, ela, como eu disse, estava marcada muito por essa ideia anarquista. Assim, havia esse pensamento libertário no grupo fundante, né, na livraria, que nunca saiu. É um pensamento importante, assim. Por que Newton Santos, né, que é um geógrafo baiano, ele diz o seguinte, claro, não tem muito jeito de nós escaparmos das dinâmicas do capitalismo e da globalização. Mas nós podemos ter outras formas de capitalismo e outras formas de globalização. A dinâmica da vida não precisa ser presa exatamente pelas regras de mercado. A gente pode criar outras dinâmicas. E o nascimento da casa era um pouco nessa perspectiva, mesmo que você diga, pô, mas que utopia boba, né? Mas não é não disparem contra o utopista, diz o Boaventura Souza Santos, não disparem contra o utopista. 25 anos de utopia, acho que tá bom, tá né? Bom. E, professora, a Casa Aberta, então, ela, como o senhor falou anteriormente, ela foi palco de diversos eventos culturais da cidade de Itajaí nos últimos 25 anos, né? Além de servir como ponto de encontro para intelectuais e artistas daqui da região. Como historiador, como você avalia esse impacto do fechamento da Casa Aberta para a cidade? Assim, aí foi bom você ter frisado, né, como historiador, né? Então, nós temos a minha formação, ela traz um defeito, né, muito grande. A gente tem uma dificuldade enorme de fazer assim, prognósticos, né, assim, o que vai acontecer. Mas eu vou te falar o que aconteceu e o que eu penso que isso possa impactar caso não se repita. Então, a casa, ela era um lugar de encontro, por exemplo, de poetas. Então, a poesia, ela tem uma coisa muito interessante. Os poetas da cidade. Então, daqui da Univale, professor e pessoas. Então, os poetas se reuniam e tinham reuniões na casa. Né? Faziam reuniões. Então, perder um espaço desses é também pensar que talvez a gente precise desse espaço. Vamos ter que reconstruí-lo. Aonde? Não sei. Então, perdeu-se esse espaço. Perdeu-se a casa fazia ainda a reunião de colecionadores. Então, o colecionismo é também uma dinâmica importante da vida cultural, né? Colecionar selos, moedas ou qualquer outra coisa. Quando as pessoas se reuniam, os colecionadores se reuniam, eles estavam trocando também ideias, estavam pensando coisas, pensando eventos. Né? Então, esse desenho, ele se perde, esse desenho para o futuro. Usando aqui uma expressão também da filosofia, esse devir, né? Que a gente não sabe, devir é um futuro incerto. O devir depende muito do que nós somos capazes de desenhar. Mas então eu estou te falando muito pelo que foi, assim, pelo que foi eu sinto pena assim, se não se repetir. Porque era um espaço em que esse encontro das pessoas também reverberava em outras coisas. Vou dar um exemplo bem concreto. A cena da música do heavy metal em especial e do metal pesado. Nós tínhamos na loja um acervo de discos que eu sempre fazia questão de buscar, de todos os gêneros, né? Mas ao trazer esse gênero, você traz as pessoas, então eles começavam a se reunir. E o que aconteceu? Surgiram
a partir de nós e dos encontros que tinham ali, 3 lojas na cidade, que também já fecharam, mas na época, especializadas, uma totalmente no metal pesado, a outra na indumentária, camisetas e instrumentos musicais, e uma terceira que reunia ainda RPG e jogos. Então, assim, é um fenômeno induzido pelo encontro das pessoas que acontecia na casa. Então, essa é a potência de você juntar pessoas, né? Juntar mentes inquietas, jovens, cheias de vitalidade, querendo fazer coisas novas. Professor, então tu espera que a Casa Aberta sirva então de exemplo para que alguém tenha uma ideia parecida, volte, então abra um lugar parecido com a Casa Aberta para voltar a ter esses encontros? Certamente. Esses lugares, quanto mais deles existirem, eu acho que menos pesada fica a vida, né? Porque a vida sem arte é um erro, né? O Nietzsche já falava, né? Então, a arte e cultura é sempre bom que se tenha. Várias vezes nós contribuímos com acervo nosso para abrir sebos em Pissarras, em Balneário Camboriú, em Blumenau. E as pessoas, mas tu vai ajudar um concorrente? Não, mas não é isso, cara. Quanto mais leitor você tem, mais livros circulam. É uma outra ideia. Eu vou repetir aqui a noção. É fugir daquela ideia concorrencial e fria de um certo tipo de capitalismo, né? Bacana. Agora, Beto, o que foi mais marcante para você, né, nesse teu contato, nessa sua experiência, né, com esse espaço que você fundou? O que fica para você? Eu acho que a minha vida ela foi muito marcada por esse tempo. Fiz muitos amigos, aprendi muito, nossa, muito mesmo. Cada conversa de balcão era um acesso novo a algo que eu não conhecia. Então, tanto na música, na literatura, na poesia, nas ciências sociais, nas conversas todas. Então, assim, é muito interessante. Por exemplo, teve um poeta nosso aqui que morreu, que era o Bento Nascimento. Então, o Bento Nascimento frequentava lá a casa, porque ele faleceu, quando ele faleceu, a gente estava ainda na casinha aqui na Joca Brandão. Essas conversas, o Bento recitava poemas que depois viraram poemas, quer dizer, eram da ideia daquele momento, nascendo ali. Livros, né? O professor Zé Bento, que foi professor aqui da casa também, agora está em Pernambuco. Muitos dos livros do Bento a gente conversava na casa. Então, assim, eu posso fazer uma lista enorme dessas coisas, ligada à música, composições, grupos que se formaram. Então, isso me altera, né? Tudo que eu me afeta, né, afeta o meu passado. Eu deixo de ser quem eu era, né? Um contato novo, uma pessoa nova, uma mente nova. E a casa tinha essa coisa fantástica que era juntar mentes, né? Assim, então, isso alterou a minha vida, assim. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse a livraria. Devo muito a ela, assim. Certo, professor. Então, falando agora um pouquinho sobre o hábito de leitura, né? Então, segundo uma pesquisa realizada no ano passado pelo Instituto ProLivros, cerca de 56% dos brasileiros têm o hábito de leitura. Nessa mesma pesquisa, as bibliotecas são apontadas como o melhor espaço para a leitura, sendo a preferência de 12% desses leitores. Você acredita que os brasileiros estão voltando aos poucos a ter esse hábito da leitura? Sim, eu acho que tem pessoas que são detratoras da internet como se ela fosse uma concorrente do livro, né? Mas eu não vejo assim. Eu acho que a relação com a internet, claro, depende muito de como você faz, mas mesmo assim, no mais inconsequente das criaturas que está na internet, lá no Facebook, faz textão. Faz textão, a polêmica lá está escrevendo. Então as pessoas estão lendo mais e escrevendo mais. Eu só não sei, claro, eu não tenho esse dado, mas eu li recentemente um texto que recuperava um argumento do Humberto Eco que dizia que abriram as porteiras da besteira, né, na internet. Talvez, é verdade, a intolerância, os comportamentos inconsequentes, né? Mas, tirando tudo isso, eu penso que as pessoas estão, de fato, lendo mais e tendo uma qualidade, que aí eu vou só traçando um paralelo com a livraria, né? A livraria, ela além de ser um ponto de encontro, ela é também um ponto de estudos. Então, quando a gente não sabia alguma coisa, nós tínhamos muitas enciclopédias que nos ajudavam a encontrar. A internet faz muito isso hoje. Então, eu vou ler um texto do Guimarães Rosa. Ah, bacana, vou ler Guimarães Rosa. Aí, você, na terceira página, descobre que metade daquele vocabulário você não conhece, né? O que significa isso, né? Neologismo ou palavras regionais. Então, o que é que você vai fazer? Você vai na internet e vai descobrir um dicionário do Guimarães Rosa, né? E isso vale para vários autores. Quer dizer, a internet
leva as pessoas, eu acho, né, a terem uma curiosidade mais especializada, inclusive. Então, eu penso que as pessoas estão lendo mais. Agora, essas pesquisas de leitura, elas também não qualificam muito o que se está lendo, né? Por exemplo, a produção de livros religiosos aumentou assustadoramente, elas concorrem. Então, a maior produção de livros no Brasil, e aí são dados também muito próximos dessa segundo pesquisa. essa pesquisa mesmo, eles fizeram elencaram quais os maiores tipos. E a maioria dos leitores, a Bíblia é o livro Sim. que eles mais leem. Mais leem. Então, os livros religiosos estão em primeiro lugar, e o mundo dos livros didáticos está em segundo lugar. Então, você tem um crescimento assim, enorme de livros da leitura baseada nessa ideia de onde você está religiosamente ou a vida escolar. Mas, de qualquer forma, eu acho que as pessoas estão lendo mais, sim. Nem que seja a Bíblia, né? Nem que seja a Bíblia. Mas, enfim. Beto, a gente tem um minutinho só para fechar. E eu queria que você lembrasse aí os nossos ouvintes, telespectadores, dia 20, último dia de acesso para compras, vamos dizer assim, na Casa Aberta. E no dia seguinte é um feriado, né? Dia 21. E aí nós vamos abrir a livraria para uma despedida dos nossos clientes, amigos, pessoas que têm alguma relação com a casa. Então, naquele feriado, não tendo nada para fazer, dá um pulinho lá, tomar um café conosco, comer um petisco e fazer esse encerramento aí da trajetória da livraria Casa Aberta. Então, todo mundo já localizou aí a Casa Aberta, pessoal? Lauro Miller. Ali na Lauro Miller. Exatamente. Quer deixar o endereço certinho? Então, a Lauro Miller, 83, bem na frente da Clínica São Lucas. Beto, muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu espero que outras casas abertas possam vir, né? Mas, enfim, agradeço muito. Sucesso aí na tua jornada lá na Bahia, né? E é isso. Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço, porque eu acho que é uma forma de prestar contas também com o nosso público, né? E esperar que as pessoas nos visitem aí nesses últimos dias. Legal. Obrigado novamente. Isso aí, gente. Professor José Roberto Severino, professor historiador, ele que é, então, o proprietário da Casa Aberta. Fechamos por aqui, então. Fechamos por aqui, né, Elisa? Obrigada ao professor também. E também obrigada a você que nos acompanhou até agora. E não esquece, a gente se vê então no próximo programa, amanhã, às 1h30, pela rádio e pela TV Univale. Tchau.